Olá, mais uma vez estamos entrando no seu lar com o programa Caminhando com Maria por uma Família Feliz. Um programa do Movimento Familiar Cristão de Maceió, na TV Maceió, canal 22 da NET. Transmitido também na internet através do portal maceioagora.com.br. Este programa tem a produção do Movimento Familiar Cristão de Maceió e tem o desafio de levar aos telespectadores da TV Maceió assuntos direcionados à família, à evangelização e também na divulgação das ações do MFC. No programa de hoje, os nossos convidados são Flávio Monteiro, orientador do MFC Jovem, Bruna Sintra, coordenadora do MFC Jovem, Pedro Miranda, vice-coordenador do MFC Jovem de Maceió. E também Lícia Leite, orientadora do nosso MFC Jovem de Maceió. No programa de hoje, o assunto será o nosso MFC Jovem aqui de Maceió, Alagoas. Para iniciar propriamente o programa de hoje, invoquemos o Espírito Santo. Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da tua consolação por Cristo nosso Senhor, por Cristo Senhor nosso. Amém. Estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. Cheios do Espírito Santo, iniciamos o programa de hoje agradecendo a presença dos nossos convidados pela disponibilidade e a você, telespectador, pela audiência. Durante algum tempo, nós tivemos à frente do Movimento Familiar Cristão na condição de coordenador. E nessa condição, nós tivemos
em vários estados do país, e em todas as reuniões que participávamos, era sempre uma pergunta: Alagoas já tem um MFC Jovem? Alagoas já criou o seu MFC Jovem? O tempo passou, nós lutamos muito, relembro aqui a luta, eu, Jorginho, Vanberto e tantos outros, naquela ideia, naquele afã de querer a realização desse movimento jovem. Eu inicio o programa de hoje lendo aqui um pensamento muito interessante. Eu não sou você, você não é eu, mas somos um grupo, enquanto somos capazes de, diferenciadamente, eu ser eu, vivendo com você, e você ser você, vivendo comigo. Essa é a filosofia do grupo, é a filosofia de qualquer grupo que se queira criar em torno de qualquer tema, em torno de qualquer grupo de igreja, seja lá de que for. O programa de hoje nós vamos conversar com o Movimento Familiar Cristão no seu complemento, que é o jovem. O jovem, que são os filhos daqueles casais que participam do Movimento Familiar Cristão ativamente. E eu começaria a indagar, nós vamos aqui fazer um bate-papo, do Flávio Monteiro, que hoje é o orientador, que já foi coordenador e hoje é o orientador. Flávio, como nasceu e como foi concretizada a ideia do movimento jovem em Maceió? Bem, James, a ideia do movimento nasceu realmente pela necessidade que a gente, como casal, tínhamos quando a gente se juntava, né, nas nossas reuniões, e a gente se indagava, nem nossos filhos. Quem vai ficar com eles, para onde eles vão? E quando você surgiu com a ideia, nos convidou para a gente montar, na verdade, a gente começou do zero a concepção do movimento jovem na cidade. Então o desafio foi muito grande, mas foi recompensador por ver que nossos filhos hoje estão participando da mesma caminhada que a gente também participa, né? Lícia Leite, também orientadora, como você se engajou nesse movimento? E qual é o seu trabalho no movimento? Na verdade, assim, eu fiz o movimento de casais e nisso eu fui convidada para participar da nucleação dos jovens, que já estava o movimento montado. E nisso eu me identifiquei muito, porque eu tenho filhos, tenho 2 filhos, e vi como era importante, como mudava uma família já vindo esse esclarecimento do que é Deus, esse esclarecimento do que está sendo a vida, de como a gente deve se comportar, e aprendendo de cedo. E eu fui me identificando muito com essa parte dos jovens. E quis me engajar e ajudar a tentar levar um pouquinho do que eu sei, né, da minha caminhada, para as outras famílias. Bruna Sintra é a coordenadora do Movimento Jovem. Bruna, o que é ser coordenadora de um movimento jovem? Eu estou sabendo que você assumiu há pouco tempo essa coordenação. O que é ser coordenadora de um movimento jovem? Quando eu coloquei lá meu nome para me candidatar a coordenadora, eu não sabia que esse cargo ele tinha que ter tanta responsabilidade. Mas hoje eu fico feliz por ver que tantas outras pessoas estão nesse caminho junto a mim. Não sou melhor do que ninguém, mas que bom saber que eu posso representar um movimento e que junto a mim tem outras pessoas também e que assim nós estamos levando para fora esse amor de Deus. Muito bem. Pedro Miranda, você é o vice-coordenador. Não é o vice, é o vice-coordenador realmente. Ao abrir o programa, eu li aqui, eu não sou você não é eu, mas somos um grupo. Enquanto somos capazes de, diferenciadamente, eu ser eu, vivendo com você, e você ser você, vivendo comigo. É isso que realmente acontece no dia a dia de um grupo de jovens? Com certeza, acho que assim, todos nós temos nossas limitações, temos nossas características, mas todos nós sabemos em prol de que nós temos que trabalhar. E nós temos uma tarefa muito difícil no nosso dia, por conta dessa realidade que os jovens vivem hoje em dia, né?
mas essa coordenação e todo o grupo, a gente vem obtendo sucesso em todas as nossas atividades que foram organizadas por nós. Bruna, qual é a idade limite, a menor e a maior idade, para participar do movimento jovem do MSC? Fica em torno dos 14 até os 17 anos, a faixa de idade. Essa é a faixa que vocês recebem do grupo, 14 aos 17. Eu pergunto, quantos o movimento hoje possui de jovens? Quantos são? Teve o primeiro encontro, que foi umas 50 e poucas pessoas, e o que eu participei, que foi a segunda nucleação também. E é para ter em torno de, vamos supor, umas 120 pessoas, vamos supor que o encontro, o outro tenha sido 55 e o outro também. Aí vamos, isso aí, em torno disso, essa faixa. E agora que tá vindo outro, a gente mais 55, aí vai ficar 160. Mais ou menos isso, 160 mais ou menos. Flávio, você como coordenador, houve um crescimento do primeiro encontro para esse terceiro que vocês estão planejando realizar? Teve muita diferença. No primeiro encontro, eu me lembro que a gente chegava a bater na porta das pessoas, dos pais pedindo, né? Pais, vamos levar seu filho que vai ter um encontro. E foi muito difícil, foi assim, um desafio muito grande. A gente pensou até que não ia dar certo. E para nossa, não surpresa, porque nas coisas de Deus não existe surpresa, existe o planejamento que Ele quem faz. Já no segundo encontro, que foi o encontro que eles fizeram, nós chegamos a ter lista de espera. Por mais de, acho que foram 114 candidatos para 55 vagas. Nesse terceiro encontro, que vai ser realizado em outubro, se a gente tivesse liberado ficha, porque houve um determinado limite, acho que chegava a quase 300 fichas para a gente querendo fazer o encontro. Isso mostra que deu certo, né? Ou melhor, está dando certo. Quantos temos hoje de jovens no movimento? Ativos hoje, acho que 75 jovens. Você considera ativo aqueles que participam das reuniões do dia a dia, chamados, do passo a passo? Exatamente. Então, 75 jovens. Lícia Leite, como orientadora, qual é o planejamento que é executado nesses encontros de jovens? Bom, a gente tem as terças-feiras, que a gente debate vários assuntos, vários temas, às vezes até muitas vezes sugeridos por eles mesmos, e a gente divide geralmente por equipes, aí eles escolhem um tema e dão essa palestra para a gente lá. Então as terças-feiras são deles, são eles que fazem essa palestra, a gente apenas acompanha. A gente também orienta na questão de ações sociais que eles querem fazer e na preparação da nucleação, que agora essa terceira vai ser realizada a maior parte por eles mesmos. Vocês têm, Pedro, vocês têm sede própria ou usam a sede do Movimento Familiar Cristão ou tomam emprestado colégios para as reuniões de vocês? Bom, no início a gente tem nossas reuniões terças-feiras no Colégio Madalena Sofia, que cedeu o espaço. Só que com o tempo foram chegando novos jovens e a gente viu que o espaço do Madalena, por mais que tenha sido cedido tão bondosamente pela irmã Sandra, estava ficando pequeno. Então, nós da coordenação nós conseguimos o espaço do Marista, que é a sala panorâmica, que lá nós temos uma estrutura de som, toda uma estrutura já preparada para abrigar muito mais dos 100 jovens que a gente tem. Lá a gente tem capacidade para abrigar, acho que talvez uns 150 a 200 jovens durante nossas terças-feiras. Flávio, valeu a pena a gente ter hoje o Movimento Familiar Cristão Jovem em Maceió? Valeu muito. Muito, assim, a gente vê o crescimento espiritual, a maturidade que esses meninos têm, de a gente criar situações, por exemplo, que hoje, eu digo sempre, a gente orienta, que na verdade eles que conduzem todo o processo. E isso faz crescer e amadurecer, principalmente nessa faixa etária, que é a fase dos desafios, das interrogações, né? Passando já pré-adulto. E é muito bonito ver, e é muito bom ver assim, mensagens que a gente recebe de dizer assim, poxa, eu melhorei muito, eu era uma pessoa, depois que entrei no movimento, eu me tornei uma outra pessoa. Escutar isso do jovem, que tem tantas opções hoje, mundo afora, e escolher estar na caminhada, isso não tem preço que pague, não. E, Bruna, as atividades do movimento
jovem? Quais são? Vocês têm reunião de formação, recreamento? Como é que você se desenvolve e se interage como jovem? Como o Pedro tinha dito, a gente tem reuniões dia de terça-feira, quinzenalmente. E, às vezes, a gente resolve fazer ações, como foi feita uma vez numa creche. A gente também acabou de fazer um encontrão, uma gincana. Mas a gente faz mais essas reuniões e em busca de fazer mais ações também. Pedro, e o jovem querendo participar, o que é preciso? O que é que ele faz? Bom, nesse ano nós adotamos a seguinte estratégia. Cada jovem que já participa do MFC, que já fez a nucleação, ele pode indicar 3 pessoas para o sorteio. Então, nós tivemos aí mais ou menos umas 150 pessoas indicadas para o sorteio. Das 150, 30 iriam entrar. Ano que vem, talvez mude o sistema, mas esse ano nós adotamos esse. E a igreja tem algum representante orientando, Flávio? Às vezes nós contamos com a participação do Padre João Neto, né, que é nosso orientador espiritual, mas a gente sempre convida as pessoas, principalmente dá preferência ao pessoal do movimento, que viesse compartilhar junto com eles uma caminhada de mais tempo, de mais experiência, né, que a gente até também não tem. Mas a igreja está sempre presente junto do nosso movimento jovem. A irmã Sandra participa também? A irmã Sandra participa. Às vezes sempre que é solicitada, ela está sempre disposta, disponível. Então o movimento está bem entregue, porque Padre João Neto e Irmã Sandra são 2 ícones da religiosidade do nosso estado. Mas, sim, Lícia, e como orientadora, esse próximo encontro tem perspectiva positiva? Muito, vai ser uma grande explosão de emoção, na verdade. Eu já me considero muito emocionada em ver tanto empenho desses jovens, tanta dedicação, tanto comprometimento. Eu falo de jovens, mas os jovens pequenos, né, na verdade. Para mim, eles são jovens pequenos. Não são aqueles jovens de 19, eles são jovens realmente em formação, que estão com a agenda cheia, mas que abrem mão do que tem para fazer de festas, de passeios, para estar ali, trabalhando para outros jovens. E isso é o que mais me emociona e que mais me dá força de continuar nesse movimento. Que eu sei que vai dar certo e que a procura, como o Flávio falou, está sendo grande. E a gente precisou fazer realmente uma forma diferente de inscrição por conta do grande número de procuras. E vai ser maravilhoso e eu queria depois estar aqui para contar como foi. Se Deus quiser, faremos um outro programa com o resultado do 3º encontro. Vai ser realizado aonde esse encontro? O 3º encontro, Flávio? Vai ser realizado na sede dos Cursilhos, no dia 10, 11 e 12 de outubro próximo. E como será essa programação? Não vamos dizer os segredos, mas como será mais ou menos a programação? Segredo. Começa na sexta-noite, Nós começamos na sexta-noite, os jovens dormem nos cursilhos, né? Da sexta. Vai ser na sede do cursilho ali no Farol. No Farol. Próximo à caixa d'água ali. Vizinho ao casa do arcebispo, né? Do nosso arcebispo metropolitano. Exato. Então, eles chegam na sexta-noite, começa a sexta-noite, o sábado o dia todo e o domingo até o final da tarde. Começa com a recepção e o encerramento é uma missa. Exatamente. A missa da alegria, da satisfação, do encontro. Segredo, né? A missa do encontro, Exato. Isso é muito importante. Mas isso aí todo mundo sabe que vai ter uma missa, que é dia de domingo. Tem que ter uma missa. Mas, Pedro, e você, o que é que sente, assim, como membro desse movimento, estudando em um colégio, não sei qual é o seu colégio que você estuda, mas existe uma atenção de quem não está no movimento para querer ir participar? Bom, eu estudo no Colégio Maria Montessori e lá a gente já tem um histórico de ser um colégio com vários movimentos assim, com encontros religiosos. Então, assim, o pessoal de lá, desde criança, vai crescendo e vai ter toda a orientação espiritual. Então, quando chega assim, o 1º, 2º, 3º ano do ensino médio, todo mundo já está querendo participar de encontros para poder dar uma alavancada na caminhada, né? E o MFC, como está em ascensão, cada dia crescendo mais, nós tivemos muita procura no Montessori e em todos os colégios, porque sempre vem gente falar, como é que faço para entrar, como é que faço para entrar?
Então é uma coisa que deixa a gente da coordenação e também todos os membros do MFC Jovem muito felizes, porque nós vemos por aí, andando nas ruas, à vontade do povo de Maceió, os jovens querem ingressar nesse movimento. Flávio, existe em outros estados o MFC Jovem, sabe dizer quantos mais ou menos? Eu acho que existe em Londrina, Vitória da Conquista, Espírito Santo. O que é interessante é que o nosso movimento Jovem Maceió está sendo convidado para ensinar a outros movimentos a como se fazer uma nucleação jovem. Isso é muito gratificante para a gente. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Caminhando com Maria por uma Família Feliz. Estamos de volta com o programa Caminhando com Maria por uma Família Feliz, uma iniciativa da TV Maceió, canal 22 da NET, uma produção do Movimento Familiar Cristão de Maceió. Nesse segundo bloco, nós vamos focar o relacionamento familiar. Foi dito no primeiro bloco que havia uma necessidade, segundo o Flávio falou, dos adultos do Movimento Familiar Cristão em acompanhar os seus jovens, os seus filhos. Daí veio a ideia da criação do Movimento Jovem. E uma maneira também de interagir, família, pais e filhos, no caso. Eu pergunto, o Bruno Sintra, depois que você participou e participa ativamente do MFC Jovem, o seu relacionamento familiar, o relacionamento com seus pais, com seus irmãos, melhorou? Melhorou muito. Meu pai, ele ficou super feliz quando eu pude participar do primeiro encontro, que foi lá no Madalena. E depois disso, ele foi meio que me apoiando nessas decisões, que quando eu chegava em casa e falava, pai, eu quero fazer esse encontro, tal encontro, não sei o quê. E acho que mudou muito minha relação na minha família, porque eu sempre tive alguns problemas com a minha madrasta. E depois que eu pude fazer esses encontros, a gente passou a se entender melhor. E é muito especial, sabe? Porque a gente sai com a vontade de querer ser melhor, mesmo com outro que a gente não se entende, mas esse ser melhor com todos. Muito bem. E, Pedro, qual a sua impressão também com relação a esse relacionamento de família entre você, seus irmãos, seu pai, sua mãe? Melhorou alguma coisa desses encontros? Com certeza melhorou. Muitas vezes nós filhos, nós temos vários defeitos, até por conta da nossa imaturidade, mas eu tenho certeza que a maioria dos jovens que fazem MFC Jovem, que recebem toda a orientação, que a sementinha que a gente planta, que ela fertiliza, pelo menos eles tentam ser filhos melhores. Tenho certeza que quando eles vão dormir de noite, pelo menos eles pedem a Deus: meu Senhor, me ajuda a ser um filho melhor, um irmão melhor. Porque são esses assuntos que nós pregamos nas nossas reuniões de terça-feira, que são a maioria do convívio familiar, com os irmãos, com os pais. São assuntos do nosso dia a dia, valores como respeito, a compreensão, e que tudo isso ajuda não só na família em si, mas nosso relacionamento entre amigos, entre profissões, que até temos pessoas que trabalham lá no MFC Jovem já. E no mundo de hoje, nós vivemos um mundo de ausência praticamente de Deus. E é essencial essa espiritualidade. Lícia, você como mulher, entre os jovens, sente um crescimento nesse sentido, de espiritualidade deles, através desse movimento jovem? Bom, sinto sim, e me orgulho muito de ver o crescimento deles, a busca que ele tem em melhorar com a família, em melhorar com os amigos. É nítida a diferença. A gente fez uma reunião há pouco tempo que cada jovem podia levar um amigo. E nessa reunião, nós os orientadores, a gente ficou comentando como é diferente
o que participa, não que o movimento seja o melhor, que quem esteja no movimento seja melhor do que ninguém, mas assim, o quanto o movimento acrescenta na vida desse jovem. Por quê? A gente via que era nítida a formação de frases, as respostas das perguntas que tinha entre os que participavam do movimento e os que não participavam do movimento. Era como se fossem jovens vazios. E que os jovens do movimento, ou que seja esse movimento, seja qualquer outro movimento, mas que assim, que participe, que conviva com a palavra de Deus, parece que ele é cheio. Ele é mais iluminado. Então, isso eu vejo assim como uma maravilha na vida dos jovens. Já comentei muito com alguns deles, que às vezes eu dou carona alguns deles para casa, levo eles em casa, e comentei, eu digo, você é um felizardo por estar no movimento desse. Porque você está convivendo com a melhor pessoa, que qualquer pessoa pode conviver, que é Deus, e que você está sendo uma pessoa, um jovem diferenciado, um jovem que você pode ter uma capacidade de mudar a sua família, você tem a capacidade de mudar os seus amigos na escola, você tem a capacidade de mudar uma pessoa na fila do supermercado, porque você está cheio de Deus, você está iluminado por Deus. E eu acho que o movimento é isso, o movimento traz essa, vamos dizer, a evangelização mais certa, mais concreta. Eles não falam só em Deus, eles vivem Deus. E é essa a diferença. Muito bem, Flávio, e você? O que é que você consegue captar nesse período que você está à frente primeiro foi como coordenador, agora como orientador? Você sente crescimento espiritual, crescimento evangélico no caso dos jovens? Olha, não só no caso deles, mas eu digo sempre assim, eu não posso chegar para um jovem e dizer assim, não beba, e daqui a pouco ele está andando na rua à noite, no final de semana, e me vê bêbado num bar. Então a gente adulto, a gente orientador, ele tem que ter o cuidado de ser exemplo. O jovem ele escuta muito, mas ele presta muito mais atenção nas suas atitudes. E as atitudes dos jovens, eu digo a eles sempre, ser diferente não é fácil no mundo de hoje. E ser um jovem diferente, com tantas possibilidades que a vida oferece, é muito mais difícil. E a postura deles, não só o que eles falam, a postura, o jeito de agir, é que vai fazer a diferença e vai chamar a atenção positivamente para as pessoas. As tentações são grandes, as propostas são muito grandes, mas a gente é muito gratificante quando um deles chega para a gente, conversa pessoalmente e diz, poxa tio, uma amiga minha chegou para mim do colégio e disse, eu queria ser como você é. Então só se você escutar uma coisa dessa, quer dizer que tudo vale a pena se engajar, vale a pena você, não é nenhum sacrifício, mas é um compromisso, se comprometer num movimento desse. Eu acho que o jovem, nessa faixa etária principalmente, são jovens que estão saindo da adolescência, chegando na juventude, vão entrar numa faculdade, onde o mundo se abre de uma forma que não tem limite, né? É diferente de um colégio, o colégio tudo tem regra, numa faculdade a porteira se abre e o mundo você vai embora. Então, quando a gente prepara um jovem desse para entrar em outra fase da vida dele, que é uma faculdade, mas com essa base cristã, a gente tem a certeza que esse vai ser um jovem, um adulto muito melhor do que se ele não tivesse dentro da caminhada. Ô, Bruna, que vocês falaram no início aí do programa, no primeiro bloco, que vocês próprios é quem formatizam os temas para estudar e debater e conversarem. Quais temas são mais procurados entre vocês, jovens? E olha que os desafios do mundo de hoje são muitos, né? Sexo, bebida, tabaco, droga, uma infinidade de materialismo, não creio em nada. Quais são os temas que mais vocês procuram, que mais vocês debatem e se preparam para vencer? Um dos temas que as pessoas elas sentem muito interesse de ver é sobre drogas, que realmente é uma realidade que a gente vê muito, e às vezes, muitas vezes do nosso lado mesmo, que está virando uma rotina das pessoas viverem nisso, ou então em bebidas mesmo, e isso é um dos temas que as pessoas procuram muito querer saber, se envolver, também sobre amizade, sobre depressão também foi um tema que a gente teve, que é muito importante trazer isso para a gente, para tornar um conhecimento maior, e que é uma coisa que a gente quer sempre estar aprendendo para não voltar a errar naquilo.
Qual a sua opinião, Bruno, a respeito? Pedro Miranda, nosso Pedro. Bom, como a Bruna disse, são temas assim que nos ajudam no nosso dia a dia. Eu acho que assim, com certeza o tema que mais toca o jovem é justamente drogas. Nós já tivemos palestras que a minha nucleação, o tema sobre drogas, foi um dos temas que mais tocou. Porque eu não vivo no mundo das drogas, mas a gente vê que é uma coisa que é um mal, que estraga a família, que estraga justamente o que o MFC não só o jovem, mas o MFC adulto, como a gente chama, o que esses movimentos pregam. Então, assim, é uma coisa que a gente vê que está do nosso lado, mas o MFC jovem acaba criando uma barreira entre a gente e esse assunto, que é justamente drogas. Amizade também, tudo relacionado também à família, toca muito os nossos jovens. Lícia, diante desses desafios todos, como os jovens estão sendo preparados e como eles se preparam para a droga, sexo, como eles falaram aí e tal, mas também para a internet. A internet hoje está individualizando as pessoas, compartimentalizando as pessoas. Como você explica? Pois é, a gente tenta trazer vários temas, como já foi dito aqui, justamente para ajudar essa convivência, para ajudar esse andamento do jovem. Há pouco tempo aconteceram vários casos de suicídio de jovens, né? E isso foi uma notícia muito preocupante, principalmente para a gente, orientador, e procuramos buscar uma palestra com um especialista que eles tiveram sobre o assunto. Eu estive presente lá, assisti aquela noite com vocês. E pela preocupação que a gente tinha. E às vezes eu acho assim, que a cabeça vazia, a falta de conversa com os pais, a falta de conversa com os amigos, que é justamente por conta dessa informatização, de celular, de internet o tempo todo, então está deixando esses jovens cada vez mais fechados. E os problemas surgem, que todos nós temos problemas, principalmente na idade deles, e eles ficam muito trancados. Então, o que é que acontece? A gente tenta fazer com que eles conversem mais, com que eles se abram mais com a família, que eles convivam mais com os amigos. Então, a nossa proposta é em ajudar nessa forma, mostrar para eles que as amizades são melhores ao vivo do que pelo telefone. E você, Flávio, o que é que diz a respeito desse tema? É um tema muito abrangente. É muito abrangente mesmo, mas, na verdade, assim, dependendo do uso que você faz da internet, ela pode ser benéfica ou não. A gente tenta muito interagir com os jovens, porque é uma ferramenta de comunicação que você tem que saber usá-la da melhor forma possível. E, querendo ou não, é o que nos liga, que a gente se comunica muito com isso. Agora, nas reuniões, assim, é terminantemente proibido o uso de celular, de WhatsApp e tal. Mas a preocupação da internet existe pela facilidade de acesso que você tem por qualquer coisa, se for fazer qualquer assunto, você tem. Mas isso é um tema até discutido dentro das próprias reuniões entre eles. Nós fizemos há pouco tempo um encontrão. O encontrão foi uma atividade, uma gincana recreativa. E o engraçado, assim, quando a gente desenvolve uma atividade física, parece que não existe telefone celular, não existe nada, né? Então você começa a tirar o foco daquilo que deixa a pessoa estática, e a gente fez um trabalho de grupo, todo mundo interagiu, não precisou de celular, de nada. Então foi muito interessante, foi uma ideia que a gente teve, justamente pensando uma das finalidades foi essa, de fazer eles interagir verbalmente, conversar mesmo, tomar decisões entre eles, sem precisar consultar nada, sem precisar de usar nenhum recurso tecnológico para desenvolver a atividade. O segundo encontro de vocês, eu estou lendo aqui, teve como tema, como lema, só ele pode transformar. É um lema muito forte. Mas para que ele transforme, precisa que eu aceite ele em mim. Aconteceu isso, Bruna, em você? Com certeza. Essa transformação veio através, você abriu a sua porta e disse, entra, Senhor, em mim. E eu quero mudar, eu quero ser outra pessoa. Acho que o importante quando a gente vai fazer algum encontro é dar esse livre acesso para Deus, para abrir as portas do nosso coração e permitir com que Ele venha e de fato faça morada.
precisamos buscar e que ele se faça presente também na gente, sabe? Que eu acho que o importante é isso. A gente buscar cada vez mais e que ele venha e faça verdadeiramente a morada no nosso coração. O coração é o órgão do sentimento, não é na razão, não, aqui, na cabecinha da gente. Acho que em tudo, né? No todo o corpo. É você aceitar e o coração agir. Pedro Miranda, você também foi transformado? Com certeza. E se transforma cada dia? Com certeza. Isso é que é o mais importante. Com certeza. A gente consegue ver, depois do encontro, a gente consegue ver o mundo com outros olhos. Com os olhos do amor de Deus. É uma parábola já bastante conhecida da sementinha. Que na nucleação, nós jogamos a sementinha. E tem solos férteis, tem solos que não são férteis, tem solos pedrosos. Então, a mesma ideia é apresentada para todos os jovens lá. Mas só os que têm o solo fértil, o coração aberto, é que vão aceitar e que vão colocar em prática essa ideia, as informações que nós passamos na nucleação, o sentimento. São só os solos mais férteis que vão colocar no dia a dia. Vamos agora a Lícia Leite. O tempo que você tem, Lícia, de movimento, esses jovens estão se transformando realmente? E transformando suas famílias? Bom, eu acredito e vejo que sim. Porque eu já me emocionei várias vezes com vários pais chegando para mim dizendo sobre a mudança que já aconteceu com seus filhos, me abraçando. Já vi família me pedindo para fazer reuniões com eles na casa, já que eles não estão dentro do movimento, os pais, só estão os filhos. E eu achei isso a coisa assim mais gratificante do mundo. É chegar um pai e olhar para você e dizer assim, obrigado por você fazer isso, não só com meu filho, mas com a minha família. Que na verdade não sou eu, não é nós os orientadores que fazem. É eles que deixam ser feitos, né? Porque quem faz realmente é Deus. Mas a gente apenas orienta para que ele abra esse caminho para o Senhor. E é para isso que a gente está aqui. Bruna, no próximo encontro, a previsão são 55 jovens? Ou vai mais além? Não tem uma vaguinha mais? Não, são 55 jovens mesmo, porque o capacidade cursilho, lá da casa. A capacidade do cursilho, ela não é tão extensa assim. Então, só dá 55 pessoas mesmo e ainda tem outras coisas. Outras coisas, porque não pode falar nada hoje, né? Mas, gente, além dessas atividades, a música também participa de vocês? Tem espaço para a música? Ninguém fala, precisa eu dizer? Sim. Inclusive o Movimento Jovem tem uma bandinha, né? E por que não trouxeram essa bandinha? os participantes da banda não puderam estar presentes, tinham outro compromisso. Mas na primeira nucleação dele nós usamos o grupo de canto do MFC Adulto. Na segunda nucleação já foi um misto. A gente tinha uma banda que ia participar e faltando poucos dias aí teve outro compromisso que não pôde participar. E nessa terceira nucleação, 100% da parte musical do encontro vai ser feito pelos próprios jovens. Isso é um verdadeiro crescimento, né? Descobri muitos talentos, tem muito talento ainda para descobrir, porque a gente tem que buscar ali a fórceps mesmo. E já foi escrita a música e a letra do refrão da música padrão do MFC Jovem? Você quer saber coisa demais. Não, mas o telespectador está querendo saber. Tem muita novidade. Então, não é a novidade do encontro. Eu quero saber o hino do MFC Jovem. Pelo menos uma estrofe. Quem canta? Não tem. Não existe? Tem apto aqui para cantar, não. Mas ainda está em formação, né? Vamos fazer uma música específica pro encontro agora, no terceiro encontro. Mas o movimento não tem ainda o seu hinozinho, a sua musicazinha? Ainda não. Nem de recreio? Boa ideia, viu, Jaime? Você podia ser uma pessoa que escreve bem, precisa até compor a letra. A Alice e a Bruna estão se candidatando para fazer a letra. Alguém pode fazer, a gente canta. Né? Agora eu pergunto, as famílias dos jovens têm procurado vocês, orientadores e coordenadores, para saber do comportamento do filho? Lícia, me explica aí. Tem procurado? Tem procurado, sim. Muitos pais procuram, perguntam como é o comportamento deles lá. E
realmente, quando a gente comenta como é o comportamento, eles, é o que eu falei antes, eles agradecem. Agradecem, porque muitos dizem, minha filha não era assim, meu filho agia de tal forma. E isso parte deles também. A mudança, a gente, além de ver, como a gente não está no dia a dia da casa deles, eles trazem essa mudança para a gente. Alguns chegam para a gente, olha, eu era brigada com meu pai, agora eu estou falando com meu pai, estou feliz da vida porque estou falando com meu pai. Um não queria morar mais com a mãe, e agora ele já está querendo ir morar com a mãe, já pergunta, tia, eu estou feliz da vida, eu voltei a morar com a minha mãe. Então, assim, são coisas que realmente a gente vê a mudança no comportamento deles. Então, mesmo que a gente não esteja ali vendo nas terças-feiras, nos encontros que a gente tem, mas eles fazem questão de trazer isso para a gente. É como se fosse uma vitória para eles. Eles mostrarem para a gente o que mudou e que mudou para melhor. Ô, Flávio, o que eu observo, então, é o seguinte. A família hoje está sendo incapacitada de interagir com os filhos, ou não? Talvez, eu acho que um dos dois não está cedendo, na verdade. Então, o diálogo realmente fica muito difícil. Ou não existe diálogo. Ou né? não existe diálogo. Muitas vezes não existe diálogo. E os próprios jovens hoje, principalmente do nosso movimento, eles estão tomando a iniciativa de procurar o diálogo dentro de casa, da família. Como a Alice estava falando, eu, graças a Deus, nesses 3 anos de movimento, desde que eu comecei, eu nunca fui abordado por um pai para que viesse falar algo negativo do filho, ou reclamar alguma coisa do filho. Graças a Deus, todos eles que me abordaram vieram falar da mudança positiva que o filho teve depois que começou a frequentar o movimento Família Cristã Jovem. E essa comunicação entre pai e filho dentro do movimento jovem, acho que, sem medo de errar, melhorou muito, melhorou 100% dos que tinham algum problema de comunicação, né? Porque quando a gente começa a abordar esse assunto de família, da importância da família, então ele se abre para a família para conversar sobre alguns problemas. Eu sei que hoje lá fora é muito difícil. Aí o filho tem outras opções de um mundo de amizade e tal, que preenche esse espaço que é a família, que deveria ser preenchida pela família, né? Então, se ele não tem diálogo em casa, ele vai buscar lá fora. Se ele não tem apoio em casa, ele vai buscar na rua. E isso o movimento tenta inverter o caminho, né? Volte para casa, que lá é o lugar onde vai... pais e filhos. Exatamente. No seu lar, onde você vai encontrar todo o apoio que você precisa para ser feliz, né? Acima de qualquer coisa. Pedro Miranda, qual a sua opinião a respeito? Bom, eu acho que com certeza os filhos têm melhorado, mas nós enfrentamos um problema, que falo como jovem, que é justamente a tecnologia, sabe? E realmente existem filhos que precisam dar mais atenção aos pais e dar menos atenção à tecnologia. Dar mais atenção ao contato físico do que o contato tecnológico. Então, com certeza, uma das partes tem que ceder. E por o jovem estar mais disposto a conhecer novas tecnologias, muitas vezes os jovens que atrapalham na relação entre pai e filhos. Mas nós no UFC, nós pregamos muito esse contato da fala, sem ser pelo WhatsApp, de você ceder, de dar valor aos momentos que você tem com sua família. Porque eles são raros e mais na frente podem até não existir. Falam até que na próxima geração o ser humano vai nascer sem língua, porque não precisa falar, é só digitar. O que é que você acha, Bruna? Eu acho que muito importante o que o movimento faz de mostrar pra gente que a família realmente é o mais importante. Que tecnologia a gente precisa deixar de lado, a gente precisa desse contato realmente, desse contato físico. Porque eu acho que já virou uma rotina, né? A gente sentar numa mesa e não ter mais aquele diálogo, a gente ter até nossos pais, familiares, todos na tecnologia, no celular. Não há mais aquele diálogo que havia antes, um almoço, todos interagindo. Hoje é só tecnologia. E eu acho muito importante isso que o movimento faz de trazer o que antes era como era antes, que é a família interagindo entre si. Muito bem. Olha, trouxeram aqui e ficou na retaguarda o Maurício Monteiro. Da próxima vez, o seu irmão Pedro, Flávio, não vai começar. Quem vai iniciar o próximo programa vai ser o Maurício. E o Flávio vai ficar na retaguarda. Mas, gente, chegamos ao final
do programa de hoje, agradecendo a presença dos nossos convidados que enriqueceram este programa, e a você, telespectador e telespectadora da TV Maceió, pela audiência. Esperamos contar sempre com a sua audiência. Até o próximo programa, com as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.